Uma mulher negra pediu para trocar os assentos VIP por um passageiro branco. Uma ligação depois, toda a equipe foi demitida. O que você faria se alguém tentasse tomar o que é seu por direito simplesmente por se achar mais importante? Em um voo aparentemente comum, a calma e a rebeldia de uma mulher transformaram um ato de direito em uma lição que ninguém a bordo jamais esqueceria. Não deixe de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever para receber mais histórias incríveis. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias impactantes com um número ainda maior de pessoas. Agora vamos lá. O zumbido suave dos motores do avião encheu o ar quando Maya Carter se acomodou em seu assento de pelúcia na primeira classe. Para reuniões de ida e volta, seu assento na janela oferecia uma vista perfeita da pista do aeroporto. O sol poente pintando o céu em tons de laranja e rosa. Era um momento que ela havia conquistado, um pequeno luxo que ela se permitia após anos de trabalho árduo e incansável. A vida de Maya nem sempre foi assim. Ela cresceu em um bairro modesto, seus pais lhe incutiram uma determinação feroz para superar as limitações que a sociedade frequentemente impunha. De um novo capítulo, uma viagem para finalizar uma importante parceria internacional que poderia impulsionar sua empresa a alturas sem precedentes. Ela ajustou o lenço de seda em volta do pescoço e pegou sua pasta de couro. O cheiro de café fresco permanecia na cabine, misturando-se ao leve aroma dos perfumes de grife usados por seus companheiros de viagem. Uma comoção na parte da frente da cabine a tirou de seus pensamentos. Maya olhou para cima e viu uma mulher alta e loira entrando na primeira classe. A postura da mulher gritava direito, sua bolsa de grife pendurada no cotovelo, como se fosse um distintivo de honra. Atrás dela seguia uma acompanhante um pouco mais baixa, com uma conversa sussurrada, alta o suficiente para que Maya captasse trechos da conversa. Dá para acreditar na companhia aérea? Essa designação de assento é ridícula? Evelyn. Mas talvez seja apenas um erro. Eles vão consertar. Maya sentiu uma pontada de desconforto quando as duas mulheres pararam ao lado de sua fileira. O olhar agudo de Evelyn se voltou para Maya, seus dedos perfeitamente bem cuidados, batendo impacientemente em sua bolsa. Maya voltou sua atenção para a pasta em seu colo, sem querer se envolver. Ela já havia lidado com pessoas como Evelyn antes. Pessoas que viam a cor de sua pele antes de suas realizações, que presumiam que seu lugar no mundo estava em negociação. Sim, respondeu Maya, com a voz calma e ponderada. Acredito que houve um engano, disse Evelyn, gesticulando em direção ao assento de Maya, que obviamente era para outra pessoa. Maya arqueou uma sobrancelha. Os lábios de Evelyn se curvaram em um sorriso forçado que não alcançou seus olhos, pois sou membro da categoria ouro desta companhia aérea e sempre tenho prioridade de assento. Antes que Evelyn pudesse responder, um comissário de bordo apareceu com seu uniforme impecável, dando um ar de autoridade. Se há algum problema aqui, ele perguntou, seu olhar se movendo entre as duas mulheres. Sim, há, disse Evelyn, sua voz assumindo um tom dramático. Este assento foi atribuído por engano a outra pessoa. Preciso que isso seja resolvido imediatamente. O comissário olhou para Maya, que ofereceu uma resposta calma, mas incisiva. Não há erro, este é o meu assento e tenho a passagem para provar isso. O comissário hesitou. Entre a assertividade de Evelyn e a confiança tranquila de Maya. Deixe-me verificar sua passagem novamente, senhora. Ele disse a Maya, em um tom educado, mas levemente cético. Maya entregou seu cartão de embarque sem dizer uma palavra, com o coração firme, apesar da tensão crescente. Salas de reuniões, em palcos, em incontáveis confrontos sutis, em que ela tinha de provar que pertencia ao lugar, este era apenas mais um teste. O atendente examinou o bilhete e assentiu com a cabeça. Este é realmente o seu assento, senhorita Carter. Ela deve ter comprado um upgrade de última hora. As pessoas fazem isso, não é mesmo? Maya mordeu uma réplica afiada, e em vez disso, fixou em Evelyn um olhar firme. Mas Evelyn não estava pronta para deixar isso de lado. Não sei se você entende quem eu sou, disse ela com a voz baixa, mas fervorosa. Sempre viajo na primeira classe. Não vou deixar que alguém como Evelyn, sibilou sua amiga, interrompendo-a. O comissário de bordo limpou a garganta. Sinto muito, senhora, mas se tiver mais alguma. Evelyn olhou para ele, sua frustração mal podia ser contida. Finalmente, com um grito, ela se dirigiu para a frente da cabine, arrastando sua relutante companheira atrás de si. Antes de se retirar para cuidar de outras tarefas, Maya os observou,
com uma expressão ilegível. Ela podia sentir as escadas dos outros passageiros, a curiosidade deles pesando no ar. Não era a primeira vez que ela era destacada dessa forma, e ela sabia que não seria a última. Mas Maya não estava disposta a deixar que ninguém a diminuísse. Nem hoje, nem nunca. Recostando-se em seu assento, ela tomou um gole de sua água e fechou os olhos. Isso estava longe de terminar e, no fundo, ela sabia disso. Maya recostou-se em seu assento, folheando as páginas de um elegante caderno de couro que carregava consigo para todos os lugares. A porta tinha acabado de se abrir para permitir que os passageiros restantes embarcassem. Uma mulher alta e elegantemente vestida, com cabelos loiros platinados, entrou na cabine ladeada por outra mulher que carregava uma bolsa de grife enorme. Ela parou no corredor e seu olhar aguçado examinou a Rosa como um falcão à procura de uma presa. Maya percebeu o sutil estreitamento dos olhos da mulher quando eles pousaram nela. Não era a primeira vez que ela se deparava com aquele olhar, uma mistura de curiosidade e julgamento, misturado com a pergunta não dita. A mulher disse bruscamente, acenando para um comissário de bordo que passava. Sua voz era culta, mas carregava uma nítida ponta de impaciência. Deve ser um engano. Meu assento deveria estar aqui. E um comportamento um pouco nervoso, sorriu Paul Lee. Qual o número do assento, senhora 1A? É claro que eu sempre reservo o 1A. Ela respondeu com um tom desdenhoso. Gesticulou vagamente em direção a Maya, apontando seu dedo bem cuidado como uma acusação. Mas claramente houve uma confusão. Sinto muito, senhora, mas o assento 1A foi designado corretamente. A senhorita Carter reservou-o com antecedência. O que eu deveria fazer a respeito disso? Perguntou ela, com a voz levemente elevada. Sou uma cliente fiel desta companhia aérea. Uma cliente muito fiel. Certamente há alguma acomodação que você possa fazer. A mulher piscou, como se tivesse se assustado com o fato de Maya ter falado bem. Ela disse, sua voz pingando condescendência. Tenho certeza de que a senhora se sentiria mais confortável em outro assento. Talvez na classe executiva. A expressão de Maya não vacilou. Ela havia passado anos navegando em salas de reuniões cheias de pessoas que a subestimavam, e esse momento não era diferente. O comissário de bordo disse rapidamente, tentando acalmar a situação. Ele se virou para Maya com uma voz educada, mas com um tom que a deixou nervosa. Senhorita Carter, você se importaria de mudar para outro assento, talvez o 2C, que ainda está na primeira classe e nos permitiria acomodar assim o Neil Sinclair Stokes, que é o nome dela, Sra. Evelyn Stokes. O tipo de nome que vem com clubes de campo e riqueza geracional. Recostou-se em sua poltrona e cruzou os braços. Reservei este assento por algum motivo, disse ela com a voz calma, mas decidida. Não acho que seja assim que você quer tratar uma de suas clientes mais fiéis. O comissário engoliu e olhou de relance entre Evelyn e Maya. Sua hesitação dizia tudo. Ele sabia que Evelyn tinha conexões, mas também sabia que Maya estava em seu direito. Mas nessa dinâmica de poder não explícita, Maya já podia sentir onde estava sua lealdade. Maya, seus lábios se curvaram em um sorriso forçado. Você poderia ter evitado tudo isso, sabe? Disse ela, seu tom sacarino e insincero. Mas suponho que algumas pessoas simplesmente não entendem o significado de compromisso. Maya inclinou a cabeça, estudando a mulher diante de si. Compromisso, ela repetiu suavemente, como se estivesse testando a palavra. A supervisora perguntou, olhando de relance para Maya e Evelyn, antes que alguém pudesse responder. Evelyn se adiantou. Sim, há um problema. Eu deveria estar no assento 1A, mas de alguma forma, acabei aqui. O olhar da supervisora pousou em Maya, e por um breve momento, algo cintilou em seus olhos. Talvez reconhecimento, mas desapareceu tão rapidamente quanto apareceu senhorita Carter. A senhora estaria disposta a mudar para outro assento para resolver isso rapidamente? Passageiros que ainda fingiam não ouvir, ela podia sentir suas expectativas silenciosas, a exigência implícita de que ela fosse razoável e cedesse para manter a paz. Vamos ver até onde isso vai levá-la. Maya sorriu levemente, embora seus olhos permanecessem como os de aço. Ela pegou o celular e começou a digitar uma mensagem, sem nunca perder a calma, enquanto a tensão ao seu redor aumentava. Em seus saltos pretos polidos, o peso da tensão crescente a pressionava. Como profissional experiente de companhias aéreas, Deborah já havia lidado com sua cota de passageiros difíceis, mas algo nessa situação parecia diferente. Ela podia sentir que Evelyn Stokes não era apenas mais uma viajante insatisfeita.
Ela era o tipo de cliente que acreditava merecer tratamento preferencial. Débora voltou sua atenção para Maya, que permanecia sentada com um ar de calma. A autoridade havia algo inabalável nela. Um poder silencioso que parecia comandar o espaço sem que ela precisasse levantar a voz. Débora hesitou. Senhorita Carter, ela começou. Entendo sua posição, mas para resolver isso rapidamente, a senhora poderia reconsiderar a mudança para outro assento? Ainda está na primeira classe e não. Maya interrompeu seu tom firme, mas sem raiva. Paguei por este assento e não vou sair dele. Os lábios da supervisora se comprimiram em uma linha fina e seus olhos se voltaram para Evelyn, que agora estava andando em um pequeno círculo no corredor, com os braços cruzados sobre o peito. Não entendo por que isso está sendo discutido. Ela está sendo irracional. Sou membro Platinum Elite, você sabe o que isso significa, não sabe? Gastei mais nesta companhia aérea do que ela provavelmente ganha em um ano. Eu mereço esse assento. May finalmente ergueu o olhar, fixando-o no de Evelyn com uma intensidade surpreendente. Senhora Stokes, E.A. disse lentamente, com uma voz suave, mas com um toque de aço, que seu status de membro não tem nada a ver comigo. Se a companhia aérea cometeu um erro, isso é problema deles, não meu. As bochechas de Evelyn ficaram coradas. Sua compostura caindo. Não se trata de dinheiro, ela disse. Trata-se de respeito a pessoas como você, ela parou. Como se percebesse que havia se aventurado em território perigoso. O silêncio na cabine era ensurdecedor. Até mesmo Débora pareceu se encolher sob o olhar de Maya. Evelyn hesitou, procurando palavras. Eu não quis dizer isso, ela gaguejou, sua confiança vacilando. A autoridade em sua voz fez Evelyn recuar, mas a mulher rapidamente mascarou seu desconforto com um movimento quente de sua cabeça. Evelyn disse, você vai deixá-la escapar com isso? Ela havia sido treinada para lidar com situações e priorizar a satisfação do cliente acima de tudo. Mas essa não era uma disputa comum. Ela podia ver que Maya não era apenas mais uma passageira a ser banida ou dispensada. Havia algo na maneira como ela se comportava, algo que advertia Débora. Temo que a senhorita Carter tenha o direito de permanecer em seu assento, disse Débora, por fim, com sua voz cuidadosamente medida. Ela reservou o assento e não podemos forçá-la a se mover. Nesta companhia aérea, falarei com a área corporativa sobre isso. Pode anotar minhas palavras. Maya disse calmamente, voltando sua atenção para o telefone. Mas Evelyn ainda não tinha terminado. Girou sobre os calcanhares e saiu pelo corredor, murmurando sobre pessoas com direitos e funcionários incompetentes. Evelyn havia claramente decidido que eram necessários reforços para fortalecer seu caso. Ela se recusa a cooperar, anunciou Evelyn em voz alta, gesticulando em direção a Maya como se ela fosse uma criança mal comportada. Pudesse responder, Maya se levantou. O movimento repentino atraiu a atenção de todos e a cabine pareceu prender a respiração coletiva. Os movimentos de Maya foram deliberados e precisos quando ela pegou seu telefone e apertou um botão. Também deu as costas para Evelyn e falou ao telefone. Sim, é Maya Carter, disse ela, em tom profissional, mas com um toque de irritação. Estou atualmente em um de seus voos e estou tendo um problema com a equipe. Não estou procurando compensação. Estou procurando responsabilidade. Sua voz inabalável. Espero uma resposta antes de decolarmos, e se não a obtiver, assumirei que se trata de um problema sistêmico e levarei o caso à diretoria. Ela fez uma pausa, deixando que as palavras fossem absorvidas. Obrigada. Ela encerrou a ligação e colocou o telefone de volta no bolso, voltando-se para Débora. Ela não sabia quem era Maya Carter exatamente, mas uma coisa era certa. Essa não era uma batalha que ela queria perder. A cabine da primeira classe parecia prender a respiração nos momentos que se seguiram ao telefonema decisivo de Maya. O zumbido dos motores era o único som que pontuava o silêncio pesado. Maya voltou ao seu assento, com uma expressão calma, embora seus olhos carregassem um fogo silencioso. Como se a conversa já tivesse sido resolvida a seu favor, Deborah Lane permaneceu em pé perto do corredor. Sua postura normalmente confiante vacilou. O peso das últimas palavras de Maya, leve isso para a diretoria, ecoou em sua mente como um sino de advertência. Ela já havia lidado com passageiros difíceis antes, mas algo no tom e na compostura de Maya Carter disse a Deborah que essa não era uma cliente comum. Evelyn, no entanto, não era uma mulher acostumada a esperar ou a perder.
Ela cruzou os braços com força e suas unhas perfeitamente cuidadas bateram na manga em sinal de frustração. O leve sorriso que ela usava antes havia sido substituído por uma carranca profunda. Bem, Evelyn finalmente quebrou o silêncio, dirigindo-se a Deborah com um tom imperioso. Com desconforto, ela sabia que estava caminhando em uma linha tênue. Escolher Evelyn significava arriscar a ira de Maya e potencialmente prejudicar a reputação da companhia aérea se essa mulher realmente tivesse conexões no nível da diretoria. Mas ficar do lado de Maya significaria incorrer na ira de um membro da Elite Platinum, alguém que a companhia aérea valorizava como cliente frequente. Deborah começou cautelosamente. Eu lhe asseguro que estamos lidando com a situação. Por favor, sente-se por enquanto e eu continuarei em breve. Os olhos de Evelyn se estreitaram e suas narinas se dilataram. Maya nem se deu ao trabalho de olhar para o caderno, virando uma página como se a birra de Evelyn não fosse mais significativa do que o leve farfalhar do papel. A raiva de Evelyn aumentou ainda mais. Exijo falar com o capitão, disse Evelyn com firmeza. Isso é totalmente inaceitável. Se você não resolver isso, falarei com alguém que o faça. Não era uma decisão a ser tomada levianamente. Ela deu um passo à frente, baixando a voz na tentativa de acalmar Evelyn, Sra. Stokes, e disse com firmeza. Por favor, entendam que a principal preocupação do capitão é a segurança do voo. Mas Evelyn não estava gostando nada disso. Ah, estou vendo como ela é, ela se irritou. Você a está protegendo porque acha que ela é mais importante do que eu. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Se eu não estiver naquele assento quando o avião decolar, sua companhia aérea terá notícias dos meus advogados. Maya suspirou suavemente e, finalmente, fechou o caderno com um baque silencioso, colocou-o no colo e olhou para cima, seus olhos encontrando os de Evelyn com uma expressão que era igualmente calma e inflexível. Evelyn piscou momentaneamente, atrapalhada pela autoridade tranquila na voz de Maya. O que isso quer dizer? Perguntou ela. Sua voz vacilou pela primeira vez? A tensão na cabine era palpável. Deborah olhou entre as duas mulheres e seu estômago deu um nó. Ela podia ver o rosto de Evelyn ficando vermelho e sua mandíbula trabalhando furiosamente enquanto tentava formular uma resposta. Mas antes que ela pudesse falar, outra voz cortou o silêncio. Senhoras, uma voz profunda e autoritária disse, vindo de trás delas, que o próprio capitão havia aparecido na entrada da cabine. A presença dele imediatamente chamou a atenção, e até mesmo Evelyn se calou. Qual é o problema aqui? Ele perguntou, seu olhar varrendo a cena com uma neutralidade praticada. Deborah deu um passo à frente rapidamente, na esperança de amenizar a situação antes que ela se agravasse ainda mais. Capitão, estamos lidando com um pequeno problema de assentos. Não há necessidade de seu envolvimento. O capitão ouviu pacientemente. Sua expressão não revelava nada. Quando Evelyn finalmente terminou, ele se voltou para Maya. Seus olhos se suavizaram ligeiramente. Ela disse simplesmente, paguei por este assento e pretendo ficar nele. Se a companhia aérea cometeu um erro com a reserva da Sra. Stokes, isso é lamentável, mas não é minha responsabilidade consertá-lo. O capitão assentiu com a cabeça e seus olhos permaneceram em Maya por um momento a mais do que o necessário. Com firmeza, entendo sua frustração, mas esse assento foi designado corretamente para a Sra. Carter. Preciso pedir que retorne ao seu assento designado para que possamos prosseguir com o voo. Evelyn olhou para ele, sua boca se abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Mas isso é definitivo, disse o capitão, interrompendo-a caso se recusasse. Não terei outra escolha, a não ser retirá-la deste voo. A cabine irrompeu em um suspiro coletivo. Evelyn olhou em volta com os olhos arregalados, procurando alguém que ficasse do seu lado, mas não havia simpatia alguma. Evelyn cerrou os punhos e suas unhas se cravaram nas palmas das mãos. Isso não acabou, ela sibilou, olhando para Maya como se ela fosse a fonte de todos os seus problemas. Mas Maya nem sequer olhou para cima. E para Evelyn, isso talvez tenha sido o maior insulto de todos. Os passos furiosos de Evelyn ecoaram pelo corredor enquanto ela se retirava, a contragosto, para o assento que lhe fora designado. A cabine, agora repleta de tensão, caiu em um silêncio incômodo, quebrado apenas pelo leve farfalhar dos passageiros que se mexiam em seus assentos. Sinalizando que o assunto estava resolvido por enquanto, e voltou para a cabine de comando. Deborah exalou calmamente, tentando recuperar a compostura. Ela podia sentir o peso da situação pairando no ar, mais pesado do que a gola do seu uniforme. E então havia Maya, silenciosa, composta,
mas inegavelmente poderosa. Deborah não conseguia afastar a sensação de que esse incidente estava longe de terminar. Não era a primeira vez que ela se deparava com esse tipo de tratamento e, embora raramente se deixasse abalar, hoje parecia diferente. Talvez fosse o direito evidente de Evelyn ou a hesitação cúmplice da equipe, mas algo nela havia mudado. Ela sorriu levemente. Marcus era eficiente, perspicaz e ferozmente leal. Um aliado de confiança na diretoria corporativa da companhia aérea. Se alguém poderia resolver essa situação. Se alguém poderia resolver essa situação rapidamente, era ele. Ela encostou o telefone no ouvido, mantendo a voz baixa para manter a discrição. Marcus disse que seu tom era firme, mas com um tom de irritação. Mensagem, o que está acontecendo? Maya olhou ao redor da cabine, garantindo que sua conversa permanecesse privada. Estou no voo 827 para Zurique. A tripulação acabou de tentar me pressionar a ceder meu assento para outro passageiro, um membro Platinum Elite que acha que o mundo gira em torno dela. O que você está brincando? Eu gostaria de ser a Maya. Respondeu que não era apenas um pedido, Marcus. Era uma tentativa velada de dar prioridade a ela em vez de mim, porque, na visão deles, ela é mais valiosa. O tom de Marcus escureceu, mas isso é inaceitável. Você tem nomes? Eu tenho, Maya disse. O comissário de bordo Greg, a supervisora Deborah Lane e, é claro, a nossa querida senhora Stokes. Não se limite a demiti-los, disse ela calmamente. Quero uma revisão sistêmica. Não se trata apenas de mim, mas de quantos outros foram tratados dessa forma. Estou cansada de ver essas exceções se tornarem a norma. Enquanto isso, há mais alguma coisa de que você precise? Maya hesitou, e seu olhar se desviou para a janela, onde os tons ardentes do pôr do sol haviam se transformado em um suave crepúsculo, com as luzes da pista brilhando levemente contra o céu cada vez mais escuro. Bolso por um momento, ela se permitiu respirar fundo, deixando que o ritmo familiar de seus batimentos cardíacos acalmasse seus nervos. A tempestade ainda não havia acabado, mas ela havia colocado as coisas em movimento. Agora tudo o que tinha de fazer era esperar do outro lado do corredor. Deborah já havia lidado com muitos passageiros exigentes em sua carreira, mas nenhum deles tinha a autoridade tranquila que Maya exalava. Algo em seu comportamento sugeria que ela não era apenas mais uma viajante de primeira classe. Olhou para a cozinha, onde Greg estava encostado no balcão, com os braços cruzados, e seu habitual ar de confiança casual havia praticamente desaparecido, substituído por uma energia nervosa que o fazia mexer na gravata. Deborah decidiu confrontá-lo. Greg, disse ela, entrando no espaço estreito. Precisamos conversar. Ele endireitou a expressão na defensiva em relação a essa situação. Deborah disse, abaixando a voz. Acho que você não sabe com quem estamos lidando. Greg zombou. Embora o som não tivesse convicção, ela é apenas mais uma passageira que se acha superior a todos os outros. Não vejo qual é o problema. Deborah franziu a testa com a voz afiada. Ela não é apenas mais uma passageira. Greg. Ela conhece alguém de alto escalão. Você viu como ela lidou com isso? Ela nem sequer levantou a voz, mas já ligou para alguém fora da cadeia de comando. Acho que cometemos um erro. Greg se mexeu desconfortavelmente, com o peso das palavras de Deborah se abatendo sobre ele. Greg abriu a boca para responder, mas antes que pudesse fazê-lo, o intercomunicador voltou à vida, e a voz do capitão encheu a cabine, calma e ponderada. Senhoras e senhores, aqui é o capitão. Recebemos uma atualização da sede da empresa e faremos um breve atraso no portão antes da decolagem. Agradecemos a paciência de vocês e forneceremos detalhes adicionais em breve. O anúncio causou uma onda de murmúrios pela cabine. O estômago de Deborah caiu, e um atraso nesse estágio só poderia significar uma coisa. A corporação já estava envolvida. Ele percebeu que eles haviam subestimado Maya Carter, e que esse erro poderia lhes custar tudo. O zumbido dos motores se acalmou, substituído pelo leve farfalhar dos passageiros que se acomodavam em seus assentos. Suas conversas foram silenciadas com o anúncio do atraso inesperado. Maya fechou o notebook novamente, descansando as mãos sobre a capa de couro. Seu comportamento calmo permaneceu intacto, embora a nitidez de seus olhos indicasse o jogo de xadrez mental que ela já estava ganhando. Ela olhou pela janela, com o brilho das luzes do terminal refletindo fracamente no vidro. Essa pausa, ela sabia, não era apenas uma coincidência. Marcus trabalhava rapidamente, e se ele já estava mexendo os pauzinhos,
as coisas estavam prestes a se desenrolar de uma forma que ninguém aqui esperava. Enquanto isso, na cozinha, Deborah e Greg se reuniam em voz baixa, com a tensão anterior sendo substituída pelo medo absoluto. "Não estou gostando disso", murmurou Deborah, com os braços cruzados firmemente sobre o peito. Ela havia passado anos subindo na hierarquia da companhia aérea, com sua reputação cuidadosamente cultivada por meio de trabalho árduo e diplomacia, mas agora podia sentir que aquele alicerce estava desmoronando sob ela. "Esse atraso é da empresa. Alguém ligou para ele." Greg se recostou no balcão, passando a mão pelo cabelo bem penteado. Sua confiança habitual havia desaparecido, substituída por uma energia inquieta que o fazia parecer menor, de alguma forma. "E daí se eles fizeram isso?", disse ele, embora sua voz não tivesse convicção. "Não é como se tivéssemos feito algo errado. Pedimos a ela que se mexesse educadamente e ela se recusou. Fim da história." Deborah balançou a cabeça. "Você não está entendendo o ponto. Não se trata do que achamos que fizemos, mas da percepção. E se ela estiver conectada a alguém alto o suficiente para desencadear um atraso como esse, essa percepção pode nos destruir." Greg fez uma careta, mas seus olhos mutáveis revelaram sua inquietação. "Ela é apenas outra passageira que é boa em blefar. Provavelmente conhece alguém no atendimento ao cliente e achou que poderia nos assustar. Estou lhe dizendo que não é nada." Mas mesmo enquanto falava, Greg sentiu o peso das palavras de Deborah se acomodar em seu peito como uma pedra. Ele já tinha visto passageiros ameaçarem agravar problemas antes, mas nenhum deles tinha a certeza tranquila que Maya demonstrou. Não era um blefe, era um aviso. De volta à cabine da primeira classe, Evelyn Stoke sentou-se rigidamente em seu assento, com os dedos batendo no braço da poltrona, em um ritmo impaciente. O atraso pouco contribuiu para acalmar seu temperamento. Na verdade, ele atiçou as chamas. Ela não conseguia se livrar da imagem do rosto calmo de Maya, da maneira como ela havia ignorado as exigências de Evelyn como se ela fosse insignificante. "Ela se acha melhor do que eu", murmurou Evelyn, com os lábios curvados em uma careta. Ao lado dela, Linda se mexeu desconfortavelmente. Sua confiança anterior na causa de Evelyn agora foi substituída por desconforto. "Talvez devêssemos deixar isso para lá", sussurrou Linda, com os olhos voltados para o corredor onde Deborah e Greg ainda estavam conversando. "Isso está ficando complicado." Evelyn lhe lançou um olhar fulminante. "Deixar para lá? Você sabe quanto dinheiro eu gastei com essa companhia aérea? Quantas horas passei na primeira classe? Não vou deixar que um Zé Ninguém me faça de boba." Linda estremeceu, mas não disse nada, voltando sua atenção para a revista de bordo em seu colo. Evelyn, entretanto, ainda não havia terminado. Ela se inclinou para a frente, esticando o pescoço para vislumbrar Maya, que estava sentada serenamente em seu assento, concentrada mais uma vez em seu notebook. "Inacreditável", sibilou Evelyn. "Ela fica sentada ali, agindo como se fosse a dona do lugar." Um comissário de bordo passou, e Evelyn o sinalizou com um aceno brusco de mão. "Vamos decolar?" ela exigiu, sua voz atravessando a cabine silenciosa. "Esse atraso é inaceitável." O jovem hesitou, claramente pego de surpresa. "Sinto muito, senhora, mas o capitão ainda não forneceu uma atualização. Estaremos a caminho em breve." Evelyn o dispensou com um gesto de desdém, murmurando baixinho enquanto ele se retirava pelo corredor. Maya nem sequer olhou em sua direção, mas a raiva de Evelyn esquentava mais a cada segundo que passava. 15 minutos depois, a quietude da cabine foi quebrada pelo silvo suave da porta da cabine se abrindo. 2 homens elegantemente vestidos em ternos entraram. Sua presença imediatamente chamou a atenção. Um deles carregava uma pasta elegante, enquanto o outro segurava um tablet em uma das mãos, com uma expressão ilegível. O olhar de Maya se dirigiu a eles. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Marcos nunca decepcionava. O mais alto dos 2 homens examinou a cabine brevemente, antes de seus olhos pousarem em Deborah, que havia dado um passo à frente instintivamente com a chegada deles. "Senhorita Lane?", perguntou ele com a voz baixa, mas imponente. Deborah assentiu com a cabeça, com a garganta seca. "Sim, eu sou Deborah Lane, a supervisora de voo. Posso ajudá-la?" "Somos da empresa", disse o homem, mostrando um crachá de identificação. "Precisamos falar com você e com o resto da sua equipe imediatamente." Greg, que estava se aproximando, congelou no meio do caminho.
Seu rosto empalideceu quando ele trocou um olhar com Deborah, que parecia igualmente inquieta. Há algum problema? Deborah perguntou, embora já soubesse a resposta. O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, fez um gesto na direção da cozinha. Vamos conversar em particular agora. Deborah e Greg trocaram outro olhar antes de seguirem os homens até a cozinha. Seus movimentos eram rígidos e incertos quando a porta da cabine se fechou atrás deles. Uma onda de murmúrios se espalhou entre os passageiros. Até mesmo Evelyn sentou-se mais ereta, esticando o pescoço para ver o que estava acontecendo. Maya, por sua vez, permaneceu perfeitamente imóvel, com as mãos levemente apoiadas em seu notebook. Ela não precisava ver o que estava acontecendo na cozinha. Ela já sabia como essa história terminaria. As engrenagens estavam em movimento, e não havia como pará-las agora. Dentro da cozinha, o ar estava carregado de tensão. Os dois representantes da empresa estavam de pé, com uma compostura praticada, os olhos atentos e avaliadores ao se dirigirem a Deborah e Greg. Analisamos a situação, começou o homem mais alto com a voz uniforme mais fria, e conversamos com as principais partes interessadas a respeito desse voo. Com efeito imediato, vocês dois estão sendo afastados do trabalho. Os olhos de Deborah se arregalaram em choque. Afastados? Mas não há espaço para negociação, interrompeu o homem, seu tom não deixando espaço para discussão. Sua conduta foi considerada não profissional e inconsistente com as políticas da companhia aérea. Outras medidas disciplinares serão determinadas após uma investigação completa. A boca de Greg se abriu e fechou. Sua arrogância habitual foi substituída por puro pânico. Você não pode estar falando sério, ele gaguejou. Isso é um mal-entendido. Não fizemos nada de errado. O segundo homem, que havia permanecido em silêncio até agora, deu um passo à frente. Analisamos o testemunho dos passageiros e os registros da empresa, disse ele com firmeza. Suas ações colocam em risco a integridade deste voo e a reputação da companhia aérea. Esta decisão é definitiva. Deborah sentiu o mundo se inclinar sob seus pés. Seus anos de serviço, sua carreira cuidadosamente construída, desapareceram em um instante. Greg, por sua vez, ficou pálido, com as mãos trêmulas enquanto tentava formar uma resposta coerente. Você deve deixar a aeronave imediatamente, disse o primeiro homem, apontando para a porta da cabine. A segurança está esperando do lado de fora para escoltá-los. Enquanto os dois tripulantes atordoados eram conduzidos para fora da cozinha, Maya virou ligeiramente a cabeça, observando-os pelo canto do olho. O mais leve traço de satisfação passou por seu rosto, mas ela o disfarçou rapidamente, voltando a prestar atenção em seu caderno. O som da voz indignada de Evelyn se elevou mais uma vez, mas dessa vez mal foi registrado. Maya já havia vencido a batalha e sabia que a guerra também havia terminado. A porta da cabine se fechou atrás de Deborah e Greg, e o som foi um ponto agudo na tensão que tomou conta do avião. Pela primeira vez desde o início do tumulto, a cabine da primeira classe ficou em silêncio. Os passageiros trocaram olhares, cochichando entre si, embora ninguém ousasse falar alto o suficiente para ser ouvido. Maya permaneceu sentada, com a postura relaxada, como se nada fora do comum tivesse acontecido. Ela sabia que não deveria se deleitar com o momento. Não era de sua natureza se vangloriar. Em vez disso, ela se concentrou no que mais importava: a mensagem mais ampla que esse incidente enviaria. Não se tratava de vingança, mas de responsabilidade. Os dois representantes da empresa saíram da cozinha e seguiram pelo corredor. Um deles parou no assento de Maya, inclinando a cabeça respeitosamente. Senhorita Carter, disse ele suavemente. Tudo foi resolvido. Por favor, aceite nossas mais sinceras desculpas pelo inconveniente e pela forma como foi tratada. Os indivíduos envolvidos não fazem mais parte deste voo. Maya olhou para ele de maneira uniforme. Sua expressão era ilegível. Agradeço a ação rápida, disse ela, com a voz calma, mas com um tom que fez o homem se endireitar ligeiramente. No entanto, acredito que isso não terminará aqui. Espero uma revisão completa das políticas e dos procedimentos de treinamento da companhia aérea. Não é a primeira vez que vejo algo assim, e duvido que seja a última. É claro, senhora, respondeu o homem rapidamente. Vamos garantir que isso aconteça. Você tem minha palavra. Maya acenou com a cabeça uma vez, voltando sua atenção para o caderno como se o estivesse dispensando.
O homem hesitou por um momento antes de se retirar pelo corredor, deixando-a com seus pensamentos. Ela não precisava das promessas deles. Ela tinha a influência necessária para garantir que eles cumprissem a promessa e pretendia usá-la. Do outro lado da cabine, Evelyn estava furiosa. Seu rosto estava corado. Seus dedos agarravam o braço da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. A satisfação presunçosa que ela havia demonstrado antes havia desaparecido, substituída por uma raiva latente que parecia irradiar dela em ondas. "Isso é ridículo", sussurrou Evelyn sem fôlego. Absolutamente ridículo. Linda, sentada ao lado dela, se inclinou com cautela. "Talvez seja melhor deixarmos isso para lá", sussurrou ela, com a voz quase inaudível. "Não vale a pena causar mais problemas." Evelyn se virou bruscamente para ela com os olhos ardentes. "Deixar para lá? Você percebe o que acabou de acontecer? Eles me jogaram debaixo do ônibus. A mim! Sou membro Platinum Elite. Você tem ideia de quanto eu gasto com essa companhia aérea todos os anos? E eles estão me tratando como ela." Ela cuspiu a última palavra como se fosse venenosa, sacudindo o queixo em direção ao assento de Maya. Linda recuou um pouco e seu olhar se voltou para Maya, que permaneceu totalmente indiferente. Se Maya tinha ouvido a explosão de Evelyn, ela não deu nenhuma indicação disso. Seu comportamento calmo só parecia alimentar ainda mais a raiva de Evelyn. "Isso ainda não acabou", murmurou Evelyn com um tom sombrio. "Vou me certificar de que a corporação saiba disso. Tenho contatos." Linda suspirou, sua inquietação aumentando. A recusa de Evelyn em recuar estava começando a parecer menos com determinação e mais com desespero. No entanto, ela não ousava expressar seus pensamentos, não com Evelyn nesse estado. O intercomunicador voltou a funcionar e a voz do capitão encheu a cabine, firme e calma. "Senhoras e senhores, pedimos desculpas pelo atraso. Lembrem-se de que a segurança e a satisfação do cliente são nossas principais prioridades. Retomaremos nossa partida em breve. Obrigado por sua paciência." O anúncio parecia rotineiro, mas Maya notou a sutil mudança de tom. Uma sugestão de finalidade que sinalizava que a tripulação de voo havia sido instruída a garantir que não houvesse mais interrupções. As portas da cabine permaneceram fechadas, e a leve tensão no ar começou a se dissipar à medida que os passageiros voltavam às suas rotinas. Mas para Evelyn, as palavras do capitão foram a gota d'água. Ela se levantou abruptamente e seu movimento repentino chamou a atenção das pessoas ao seu redor. Sua voz atravessou o silêncio relativo, alta e indignada. "Isso é inaceitável", declarou ela, olhando para o corredor como se os representantes da empresa pudessem reaparecer magicamente. "Sou cliente fiel desta companhia aérea há anos, e é assim que sou tratada? Exijo falar com alguém responsável agora." Várias cabeças se viraram, os passageiros trocando olhares desconfortáveis. Até mesmo Linda parecia envergonhada, afundando mais em seu assento como se pudesse desaparecer completamente. Antes que alguém pudesse responder, um dos representantes da empresa voltou, com uma expressão ilegível. Ele se aproximou de Evelyn com uma calma deliberada, sua voz baixa, mas firme. "Senhora Stokes", disse ele, "fomos informados de que seu comportamento perturbou o ambiente da cabine. Infelizmente, temos que pedir que desembarque do avião." As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas com a finalidade. Os olhos de Evelyn se arregalaram em descrença. "Vocês não podem estar falando sério", ela gaguejou. "Você está me removendo? Por quê? Por ter me defendido?" O homem permaneceu impassível. "Nossa prioridade é garantir uma experiência segura e confortável para todos os passageiros. Sua conduta tornou isso difícil. A segurança está esperando lá fora para escoltá-la para fora do avião." O rosto de Evelyn ficou profundamente vermelho, sua raiva transbordando. "Isso é um ultraje. Você tem alguma ideia de quem eu sou?" O homem não hesitou. Seu status de membro da Elite Platinum foi registrado. No entanto, isso não a isenta de seguir as políticas da companhia aérea ou de respeitar os outros passageiros. Por um momento, Evelyn achou que poderia argumentar mais, mas os murmúrios que se espalhavam pela cabine a fizeram hesitar. Ela olhou em volta, percebendo pela primeira vez que havia perdido qualquer simpatia que pudesse ter. As expressões dos outros passageiros variavam do desinteresse à satisfação velada. Ninguém estava do lado dela.
Maya nem sequer levantou os olhos de seu caderno enquanto Evelyn era escoltada pelo corredor, seus protestos diminuindo a cada passo. A porta da cabine se abriu brevemente, com o som dos seguranças falando em voz baixa, antes de se fechar novamente, deixando para trás apenas o silêncio. O avião finalmente começou a taxiar até a pista de decolagem, o zumbido dos motores voltando à medida que a tensão se dissipava completamente. Maya olhou pela janela, as luzes distantes do terminal diminuindo à medida que avançavam. Ela se permitiu um pequeno sorriso, calmo, satisfeito e totalmente seguro de si. Ela não havia dito nada diretamente a Evelyn, mas só a presença dela já havia sido suficiente. Maya entendia que o verdadeiro poder não exigia declarações em voz alta ou vitórias públicas. Às vezes, era a determinação silenciosa de permanecer firme e deixar que o sistema se corrigisse sozinho. Quando o avião decolou no céu noturno, Maya se recostou em seu assento, sua mente já se voltando para o trabalho que tinha pela frente. Esse incidente, ela sabia, era apenas o começo. Havia muito a ser feito para garantir que ninguém mais passasse pelo que ela passou, mas, por enquanto, ela se permitiu um momento de tranquila satisfação. O karma, pensou ela, tinha uma maneira de se resolver sozinho. A porta da cabine se fechou com um último e resoluto assobio quando Deborah e Greg foram escoltados para fora do avião. Os passageiros que estavam murmurando baixinho ficaram em silêncio mais uma vez. Seus olhares se voltaram para a cabine da primeira classe, onde Maya estava sentada. O comportamento calmo de Maya permaneceu inalterado, embora sua presença agora tivesse um peso que ninguém poderia ignorar. Evelyn, sentada rigidamente em seu assento, soltou um suspiro de incredulidade. Bem, disse ela em voz alta cruzando os braços. Espero que eles os substituam por alguém competente. Essa demora é ridícula. Maya, que havia permanecido em silêncio durante toda a remoção de Deborah e Greg, finalmente olhou para cima. Seu olhar pousou em Evelyn com uma intenção tranquila. Não havia raiva, nem malícia, apenas uma força inabalável que parecia atravessar a fachada de Evelyn. Você ainda não entendeu, não é? Maya disse suavemente, sua voz se fez ouvir sem esforço na cabine tensa. Evelyn piscou, pega de surpresa pela súbita franqueza. Desculpe-me. Não se tratava apenas de um assento, continuou Maya, seu tom calmo, mas firme. Tratava-se de respeito, da maneira como você e outros como você acham que o mundo deve se curvar à sua vontade, não importa a quem isso prejudique. Mas hoje você aprendeu que não é assim que as coisas funcionam. Evelyn abriu a boca para responder, mas Maya ergueu a mão, silenciando-a. Você presumiu que eu era menos do que você porque não me encaixava na imagem que você esperava ver neste assento e usou seu privilégio para tentar tomar algo que não era seu. Os outros passageiros observaram em silêncio atônitos, enquanto as palavras de Maya pairavam no ar, cortando a tensão como uma lâmina. O rosto de Evelyn se avermelhou. Sua compostura se perdeu enquanto ela tentava encontrar uma resposta. Eu não quis dizer... Ela começou, mas Maya a interrompeu. Você quis, disse Maya com simplicidade. E agora terá que viver com as consequências. Antes que Evelyn pudesse retrucar, um dos representantes da empresa entrou novamente na cabine, com uma expressão ilegível, ao se aproximar do assento de Maya. Senhorita Carter, disse ele respeitosamente. Já cuidamos da situação. Em nome da companhia aérea, gostaria de apresentar nossas mais sinceras desculpas pelo tratamento inaceitável que recebeu hoje. Maya assentiu educadamente com a cabeça, mas não sorriu. Acredito que você fará uma revisão completa do treinamento e das políticas de sua equipe? Perguntou ela, seu tom não deixando espaço para negociação. Com certeza, respondeu o homem. Implementaremos novos protocolos imediatamente e, como um gesto de boa vontade, a companhia aérea gostaria de oferecer a você uma viagem gratuita na primeira classe pelos próximos 2 anos. Maya inclinou a cabeça. Sua expressão era ilegível. Obrigada, disse ela. Mas o que eu realmente quero é responsabilidade não apenas para mim, mas para todos os passageiros que se sentiram menos importantes por serem quem são. O homem assentiu com a cabeça. Seu respeito por ela era evidente. Você tem minha palavra. Quando o representante da empresa se virou para sair, Evelyn se inclinou para a frente, com sua indignação fervendo. Espere um minuto, ela esbravejou. E quanto a mim? Eu é que estou sendo incomodada aqui. Sou membro da Elite Platinum.
Você sabe quanto dinheiro eu gastei com essa companhia aérea? O representante se virou para ela, com uma expressão fria. Senhora Stokes, disse ele, com uma voz educada, mas firme. Seu comportamento hoje foi documentado por várias testemunhas. A companhia aérea decidiu revogar seu status Platinum Elite com efeito imediato. O queixo de Evelyn caiu, seu rosto ficou pálido. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Você tem, respondeu o homem calmamente. Assim como todos os outros passageiros. Suas ações de hoje violaram o código de conduta da companhia aérea, e levamos isso muito a sério. A segurança vai escoltá-lo para fora do avião agora. A cabine se encheu de sussurros quando 2 seguranças uniformizados apareceram na porta. Evelyn protestou em voz alta, com sua voz subindo de tom, ao exigir falar com alguém responsável, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos quando ela foi levada para fora, seus protestos desaparecendo na distância. O avião finalmente começou a descer a pista. O atraso era uma lembrança distante enquanto os passageiros se acomodavam em seus assentos. Maya olhava pela janela, o brilho suave das luzes da cidade abaixo, lançando um leve reflexo no vidro. O silêncio ao seu redor parecia mais pesado agora, não o silêncio incômodo de antes, mas uma espécie de quietude reverente. Embora ninguém tenha dito isso em voz alta, os outros passageiros pareciam reconhecer que haviam testemunhado algo significativo. Maya Carter, sem levantar a voz ou recorrer à raiva, havia se mantido firme e mudado o curso do dia. Quando o avião levantou no céu noturno, Maya se recostou em seu assento com o notebook no colo. Ela não sorriu, mas havia uma satisfação tranquila em seus olhos. Ela havia travado essa batalha não apenas por si mesma, mas por todas as pessoas que já se sentiram pequenas. Semanas depois, a companhia aérea divulgou uma declaração pública anunciando um novo treinamento sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários, além de protocolos mais rígidos para lidar com disputas de passageiros. O incidente no voo 827 nunca foi mencionado pelo nome, mas aqueles que sabiam entenderam que tinha sido um ponto de virada. Isso foi mais do que apenas uma vitória, foi uma lição. O respeito não é apenas uma cortesia, é um requisito. E aqueles que o esquecem sempre enfrentarão inevitavelmente as consequências. E sem mais nem menos, a situação se inverteu. O que começou como um simples ato de direito terminou com uma poderosa lição de respeito e humildade. Essa história nos lembra que, independentemente de quem você seja, tratar os outros com dignidade não é negociável. Se você gostou dessa história e quer mais histórias como essa, não deixe de se inscrever no canal e apertar o botão de notificação. Não se esqueça de curtir e compartilhar para divulgar a mensagem. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.